Seu Deus, amado Pai, Criador de todas as coisas, que o Senhor venha dar, Senhor, conforto, que tua presença, Senhor, venha estar, é, essas pessoas, Senhor, essa família que perdeu um ente querido, Senhor, que o Senhor venha, que a tua paz venha estar nos corações, que o Senhor venha confortar e dar o conforto a essas famílias, Senhor. Que tua presença venha estar nesse momento, Senhor, entre eles. Que o Senhor venha guardar, Senhor, e proteger, Senhor, todas as famílias ao redor do mundo, Senhor. Que o Senhor venha guardar de todo o mal. Que o Senhor venha estar com cada um, teus filhos, Senhor, tuas filhas, nesse momento. Que a tua presença e o teu Santo Espírito venha estar nos corações de cada um. Que o Senhor livre, Senhor, todos nós, tudo que é mal, Senhor, desse mundo. Que o Senhor nos proteja e nos guarde com a tua presença, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha estar presente essa noite através da tua palavra, Senhor, que vai ser falada. Que o Senhor guie e instrua, Senhor, teu servo, teu filho, irmão Atlas, que o Senhor venha falar, Senhor, através dele, que tua santa presença, Senhor, teu Espírito e do teu Filho amado, Senhor, Jesus Cristo, venha estar essa noite para nos dar entendimento, Senhor, da tua palavra, sabedoria, que o Senhor venha estar com cada um de nós, que o Senhor nos guie, Senhor, nos teus caminhos, que nos deixe, Senhor, desviar em momento algum, Senhor. Que o Senhor aumente, Senhor, a nossa fé, para nós estar firmes, Senhor, no dia das provações, das perseguições. Que o Senhor, que o Senhor não nos deixe abalar com as coisas, Senhor, que vai acontecer nesse mundo. Que só através de Ti, Senhor, que nós temos a segurança, Senhor, a proteção. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um de nós essa noite. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o estudo dessa noite. Essa que eu peço, Senhor, te agradeço por tudo. Em nome de Senhor Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Como eu disse no começo, o nosso texto, a nossa leitura expositiva, ela vai estar em Romanos 13. E a partir do verso 1, iremos ler. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Elohim. E as que existem foram ordenadas por Elohim. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porquanto ela é servo de Elohim para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é servo de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são servos de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido os mandamentos. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se alguma coisa outra
haver, tudo nesta palavra se resume: haverá o teu próximo, amarás o teu próximo contra ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa vida está agora mais perto de nós do que quando nós cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impurezas e divisões, não em disputas e inveja, mas revestivos do Senhor, Yeshua HaMashiach, e não tenhais cuidado na carne e suas cobiças. Amém. Oremos mais uma vez. Pai santo e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Que nesse momento a sua palavra possa ser entoada em nossos corações. E eu suplico, meu Deus, diante da sua presença, diante do seu trono, que o seu entendimento recaia sobre os nossos corações. Que o Senhor, pela misericórdia, meu Deus, fale através da minha vida. Que o Senhor também, meu Deus, abra o entendimento de todos que estão aqui ouvindo a sua santa e perfeita palavra. Que essa pregação, meu Deus, que essa ministração possa ser levada ao seu trono e aceita por ti, mediante a Jesus Cristo. É o que eu te peço, é o que eu te oro. Amém. 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 Bem, meus irmãos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo descreve 2 temas relacionados à conduta que todo e fiel crente deve exercer. Primeiramente, Paulo nos descreve como devemos se comportar perante as autoridades. No verso 1, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Bem, é certo que toda autoridade procede de Deus, e que através das circunstâncias e propósitos, Deus a coloca para determinadas finalidades. Existem autoridades que servem para a honra do povo, e também existem aquelas autoridades que são colocadas como juízo. Como breve recapitulação, podemos entender que, toda vez que o povo de Deus estava em perfeita comunhão com ele, consequentemente, o Pai lhes dava autoridades justas. Porém, quando o povo se rebelava contra ele, obtinha automaticamente autoridades opressoras. Contudo, independentemente das circunstâncias, a palavra é clara quando diz que toda autoridade procede de Deus e que devemos nos sujeitar a elas, para que assim não soframos sobre nós mesmos opressões políticas desnecessárias. Mais adiante, Paulo descreve uma autoridade cuja finalidade está voltada para os princípios morais. Veja o que ele diz no verso 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas sim para as más obras. Paulo jamais descreve que devemos estar sujeitos a obedecer preceitos humanos, cuja finalidade confronta a santa palavra de Deus. Muito menos, Paulo nos encoraja, através desse estudo, a nos opormos precocemente como forma de rebelião, ou seja, protesto público, caso alguma autoridade esteja em evidência discordância com a palavra de Deus. E como podemos ter essa certeza? Simples. O rei Davi é um exemplo, quando declarou em 1 Samuel 26:9, ele disse a respeito de Saul: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Podemos entender que, mesmo após a rejeição que Deus teve sobre Saul, devido à sua desobediência, Davi entendia que jamais deveria se opor contra as autoridades como forma de revolução, pois foram elas instituídas por Deus, e somente Deus tem autoridade para colocar ou tirar quando lhe provém. Davi não estava se opondo contra Saul, materialmente falando, mas pela incredulidade e desobediência de Saul, ele achava que Davi queria tomar o seu trono e que estava em plena desobediência contra ele mesmo. E isso fez com que Davi fosse perseguido. Porém, como vimos,
essa perseguição jamais tirou de Davi a sujeição e o respeito que ele tinha pelo rei Saul, pois Davi sabia que no momento certo, Deus haveria de cumprir com seus propósitos. Também podemos ver, através da vida do nosso Mestre Jesus, esse exemplo de sujeição, quando ele foi julgado por Pôncio Pilatos. O verso 11 de João, capítulo 19, diz, Jesus declara a Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Cristo jamais se opôs às autoridades, como forma de rebelião ou revolução material. Cristo sabia que a palavra de Deus tinha que se cumprir e que, embora aquelas autoridades estivessem em plena discordância com as ordenanças divinas, eram elas instrumentalizadas para cumprir o propósito determinado por Deus. Com isso, o nosso Senhor se sujeitou às autoridades para que assim os planos de seu Pai fossem concretizados. Agora, a finalidade de sujeição deve ficar esclarecida. Até que ponto e sobre quais circunstâncias a nossa sujeição às autoridades devem ser exercidas? Bem, a nossa sujeição deve estar até o ponto em que os instrumentos de leis, ou seja, os preceitos institucionalizados pelas autoridades humanas, não confrontem os preceitos divinos. Embora tenhamos autoridades opressoras, a nossa sujeição limita-se ao plano material, ou seja, através da opressão, as autoridades podem tentar contra a carne do homem, pois o mesmo prefere obedecer a Deus, e isso traz sobre si reprovação e insujeição perante as autoridades. Através de Cristo e os mártires, podemos ver uma clara evidência de sujeição e rebelião ao mesmo tempo contra as autoridades desse mundo. Cristo se entregou às autoridades como consequência de uma rebelião espiritual, ou seja, nosso mestre jamais concordou em se submeter às leis espirituais impostas pelos líderes religiosos ou por políticos maldosos. A sujeição de Cristo se limitava em coisas materiais, por exemplo, pagar imposto, cumprir leis morais, em concordância com a palavra, etc. Ele jamais nos ensinou a se opor de forma clara contra um governo, através de revoluções ou protestos, por exemplo, se utilizando da força. Cristo nos ensina que existe a sujeição material e a espiritual. Quando temos autoridades cujo exercício não confronta os preceitos divinos, devemos ser sujeitos, e ainda mais quando as mesmas não cumprem os preceitos divinos, pois é através da nossa insujeição espiritual pelas autoridades terrenas que seremos levados e sujeitados a julgamentos de homens, podendo até ser entregues à morte. Isso fica muito claro pelo exemplo que Jesus nos deu. Ele jamais se sujeitou a alguma autoridade dentro da esfera espiritual que confrontasse a palavra de Deus, como, por exemplo, os escribas e fariseus. Jesus cumpriu, acima de todos os preceitos humanos, a vontade de Deus, e foi o ato de cumprir essas vontades que lhe trouxe, consequentemente, para o lado material, a condenação do seu corpo físico. Jesus entregou seu corpo como forma de sujeição às leis dos homens, mas seu espírito jamais suplantou as sujeições humanas, impostas por qualquer autoridade orgulhosa e desobediente instituída por Deus. Talvez fomos devidamente manipulados a uma tendenciosa, doutrinária interpretação sobre a palavra sujeição. Podemos achar que ser sujeito é simplesmente abaixar a cabeça e concordar com tudo que alguma ou qualquer autoridade nos queira determinar. Mas não é esse o sentido. Repito, a sujeição limita-se ao plano material. Se temos, por exemplo, um presidente que confronta princípios bíblicos, obviamente que espiritualmente estamos em desconcordância e insubmissão contra ele. E ele, ao saber disso, que estamos em discordância contra ele, isso trará uma consequência material para nós. Ou seja, através da nossa desobediência, da nossa obediência a Deus, isso resultará na desobediência à autoridade. E traremos sobre nós algum tipo de consequência material. E é essa consequência que temos que estar sujeitos, assim como Cristo e todos os mártires se sujeitaram. Mas lembremos-nos, Cristo e os mártires
souberam, através do Espírito, o momento certo para demonstrarem rebelião espiritual pública. O que não podemos esquecer é que devemos entender os tempos proféticos. Quando Paulo, através do Espírito, escreveu essa carta, ele estava resguardando a igreja de Roma e até esse determinado período, para que os cristãos se resguardassem das opressões religiosas e políticas em determinados tempos e ocasiões. Como visto, aquele que se opõe prematuramente às autoridades buscam sobre si condenação, opressão e perseguição desnecessária. Mas esse tempo de sujeição está se findando, visto que todas as autoridades, pelo Pai instituída, estão sob tempos proféticos, onde tamanha rebelião e insujeição está voltada sobre o domínio do príncipe desse mundo. Chegará o momento em que o próprio Deus permitirá que seu povo, o seu rebanho remanescente, propague e confronte publicamente toda e qualquer autoridade deste mundo, visto que o selo do cumprimento profético foi concretizado. Essa insurreição não virá como forma de guerra física ou uma luta contra a carne em si, mas será uma insurreição espiritual, publicamente professada. Observe, não seremos nós que derrubaremos o governo com a força das nossas mãos, mas é pela palavra que confrontaremos as autoridades desse mundo. E como consequência, viveremos fugitivos, mas guardados até a volta de Jesus. Daí então, podemos entender que, quando esse tempo chegar, nenhuma autoridade deve ser mais sujeitada. Pelo contrário, toda má obra, toda maledicência e blasfema deve ser denunciada como forma de juízo, professado pela boca daqueles que temem a Deus, pois o juízo final está se adentrando à terra através da gloriosa pregação contra a Babilônia. Sabemos, pois, meus irmãos, que já estamos em plena rebelião espiritual contra a maioria das autoridades dessa terra, pois elas blasfemam contra Deus e escarnecem do seu Filho Jesus. Por um tempo, ainda estamos sujeitos a elas, materialmente falando, pagando tributos e cumprindo alguns preceitos que não confrontam com os preceitos divinos. Por outro lado, se opomos espiritualmente, pois o mundo está em evidente rebelião contra o Senhor. Porém, estamos resguardados por Deus, esperando o momento certo para que cumpramos com as profecias bíblicas contra esse sistema caído e já derrotado, chamado Babilônia. Jesus, divinamente, soube se expressar perante as autoridades durante o seu ministério. Aos poucos, ele foi demonstrando rebelião espiritual contra as mentiras do sistema religioso. Mas no momento certo, Jesus professou perfeita reprovação contra as obras das trevas, para que se cumprisse a profecia. E assim, ele foi julgado injustamente, e mesmo assim, se sujeitou às autoridades terrenas, por Deus instituídas, para diferentes propósitos e finalidades, que no caso de Jesus foi a morte pelos nossos pecados. Aplicando isso para a nossa vida, devemos nos opor, sim, contra toda e qualquer autoridade que confronte os princípios divinos, mas essa oposição é somente tolerada espiritualmente falando. Jamais devemos nos opor contra o sangue ou a carne. Isso é Deus quem o fará. A nós compete obedecermos e permanecermos fiéis ao nosso Deus e viver, ainda que sujeitos às opressões, perseguições ou risco de vida que adquirimos por viver e pregar essa verdade. Devemos permanecer fiéis para com a palavra de Deus, ainda que todas as autoridades nos tentem a descumprir com as ordenanças do nosso Pai. Devemos sempre se opor, caso a verdade seja substituída pelas enganações. Em nome de Jesus. Amém. Agora, nos adentraremos nas advertências exortativas que Paulo descreve a partir do verso 8, sobre o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Mais uma vez, ele enfatiza as condutas éticas e morais que devemos ter perante o testemunho que devemos dar a este mundo. E isso é demonstrado nas orientações divinas em cumprir com as leis de Deus. Ele reafirma que devemos perseverar e mantermos íntegros, pois é chegada a hora da nossa redenção e devemos rejeitar as obras das trevas, andando assim honestamente a cada segundo, para que não desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Isso se aplica em muitos aspectos que, dentre eles, muitos já temos visto e estamos cumprindo, como o amor ao próximo, por exemplo. Contudo, devemos nos atentar e estarmos sensíveis às orientações que Deus nos dá, através de cada exortação professada pela boca de cada irmão aqui, usado por Deus. Ontem, a palavra englobou o tema reforma alimentar.
tocou muito em meu coração. E como podemos ver no verso 13, que diz: andemos honestamente, como de dia, não em comilância e bebedeiras, nem em impurezas e divisões, não em disputas e inveja. Devemos rever a nossa conduta para que possamos estar 100% preparados para o que vamos enfrentar nesses últimos dias. De fato, o que mais vai pesar será o hábito alimentar, pois, como dito ontem pelo irmão João, os alimentos que hoje temos, em sua grande maioria, estão contaminados, e essas contaminações interferem profundamente nas estruturas celulares e cognições mentais do nosso corpo. É através de uma má alimentação que bloqueamos os instintos naturais de percepção espiritual e, posteriormente, ao adquirir algum problema recorrente à sutil manifestação alimentar na saúde, recorremos aos remédios sintéticos. E, com isso, aprofundamos ainda mais em doenças psíquicas que nos trazem depressões e ansiedades. Por outro lado, estaremos desprovidos de alimentos convencionais. Seremos tentados ou até mesmo podemos ficar no caminho devido à fragilidade corporal, escrava do comodismo imposto sutilmente pelo inimigo. Obviamente que teremos a capacitação e a força vinda dos altos céus para sermos fortalecidos. Mas lembremos, só a receberemos se cumprirmos a ordenança que Jesus nos ensinou quando disse em João 15:7, que se permanecêssemos nele e obedecêssemos a sua palavra, tudo quanto pedíssemos em seu nome nos seria dado. Sendo assim, podemos remediar naturalmente, auxiliados pelo Espírito, esse grande sofrimento que está por vir, para que através dessa purificação alimentar, possamos estar mais fortalecidos no grande dia, para que o Espírito de Deus nos capacite ainda mais e nos dê forças para suportar a fome, a sede, o esforço extremo que iremos passar. Agora, pois, nos avaliemos e busquemos de todo o coração essa verdade necessária para as nossas vidas. Se cremos em Deus e em seu Filho Jesus, podemos receber a capacitação para conseguirmos superar e modificar os desejos da nossa carne, pois Ele nos escolheu, e todos nós que estamos aqui temos o poder, mediante o Espírito, por intermédio de Jesus, para vencer mais essa batalha. Pois o Espírito de Deus está mais uma vez nos exortando, e isso é um amor inexplicável da parte do nosso Senhor. No verso 11 diz: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertardes do sono, porque a nossa vida está agora mais perto de nós do que quando nós cremos. E no verso 14, Paulo finaliza: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.